Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento da UniATL, cuja finalidade é capacitá-lo cada vez mais a fim de que você desempenhe um excelente trabalho em campo. Este nosso treinamento é sobre segurança ocupacional. Você pode estar se perguntando, mas o que temos a ver com isso uma vez que entregamos o produto fechado e o cliente recebe as informações de rotulagem? Bem, nós temos tudo a ver com isso, primeiro por uma questão de humanidade, porque ninguém gosta de ver ninguém sofrendo, seja com uma lesão ou seja com uma má-fé. Então você é responsável em instruir o cliente da melhor forma possível, tanto que num dos treinamentos realizados sobre as boas práticas operacionais, quando fazemos todo um relatório que fala exatamente sobre padronização do sistema de higienização de acordo com as normas higiênico-sanitárias, lá há um campo que fala sobre a segurança. E neste campo descreve itens dos quais alia a este treinamento. Então você vai receber aqui informações para poder orientar o cliente da melhor forma possível sobre o uso do produto, sobre o resguardo, a fim de que ele não tenha um passivo futuro. Se você observar, como bom observador que é, todos os rótulos dos produtos da ATL contêm a parte de precaução e nesta parte fala de qual EPI deve ser usado. O laudo técnico a mesma coisa, a FISP é a mesma coisa. Acontece que entre o laudo técnico, a FISP e o rótulo existe uma coisa que se chama má vontade, má fé, desconhecimento ou excesso de confiança. Quando esses atributos todos que ninguém gosta vêm à tona, normalmente há de se prevalecer o que é regra e sem exceção. Os nossos clientes precisam ser orientados que cada ser humano possui uma composição corpórea individual, um diferente do outro. O que não me dá alergia pode dar para outro, o que me faz bem pode não fazer para o outro. A Anvisa entende que para preservar o ser humano deve ser usado EPI em tudo, no detergente de cozinha, no desinfetante que você joga no sanitário, em tudo. Se ela determina isso é porque o próprio órgão já tem a sabedoria suficiente de definir que cada nós somos individuais e distintos uns dos outros. Não só na composição corpórea, mas como na índole também. Por que na índole? Uma vez que um rótulo esteja definido os EPIs que têm que ser entregues para um funcionário, nós devemos orientar, nós devemos alertar. Pode acontecer muitas vezes desta pessoa que é o nosso cliente dizer: eu compro luvas, eles não usam. A lei é clara, não usa, manda embora. Faz com que a pessoa vá ser feliz em outro lugar, menos na sua empresa, a fim de que ela não traga problema para você no futuro e aquilo que você levou uma vida para poder poupar, você perca com coisas que não sejam legais do ponto de vista da correção de atitude. Para evitar achismo, comodismo ou opiniões diversas, segue-se a lei. E a lei é muito clara. Se no rótulo está definido que tem que usar um EPI, tem que usar um EPI e acabou. Mas não adianta dizer que deu um EPI para uma pessoa usar se não tiver atendido a requisitos legais. Ninguém aceita nada de boca. Hoje você tem que provar que deu um EPI. Mais do que isso, o EPI que você entregou para o seu funcionário, ele tem que estar descrito no PPRA, no PCMSO, que é a empresa de segurança ocupacional que faz para as empresas, para o seu cliente, ditando quais são os cuidados e particularidades da empresa dele. Então nós temos aqui no nosso rótulo o EPI que nós indicamos por segurança e principalmente pela nossa expertise no negócio. Não cabe ao cliente ficar discutindo se o CA de um equipamento é X ou Y. Cabe à empresa de segurança e medicina do trabalho que ele contrata para executar os serviços, analisar nossa FISP, que nosso rótulo, nosso laudo
e tecer as informações no PPRA do número do CA correto para poder comprar o EPI correto. O CA é um número que é identificado pelo Ministério do Trabalho, definido para cada equipamento, que diz que ele é capacitado, é viável para cada função. Então, uma luva dessa Sanro que você encontra no mercado, ela é útil para uma determinada função. Já não é útil para o uso de um produto que tenha uma alcalinidade. Então, é a empresa de segurança e medicina do trabalho que vai na nossa FISPIC, analisa o conteúdo e fala: olha, tá aqui seu PPRA, você me contratou para fazer os EPIs que tem que ser usado pelo seu funcionário, pela faxineira, pela copeira, pela governança, pelo profissional da cozinha. São esses aqui com esses números de CA. Bom, quando a empresa tem um departamento de RH atuante e tem uma empresa de segurança e medicina do trabalho que presta serviço idônea, tudo isso é muito fácil, porque significa que os responsáveis estão preocupados não só com a segurança ocupacional, mas com seu nome, com sua marca no mercado. Quando não tem, é você que vai instruir, é você que vai orientar, é você que vai alertar. Quais são os alertas que você precisa fornecer? Em primeiro lugar, seguindo-se então o relatório de boas práticas operacionais. Você vai orientar ao seu cliente para que leia corretamente o rótulo, veja os EPIs que estão descritos no rótulo e compre os EPIs adequados. Mais do que isso, você vai orientar para que esta empresa, que é seu cliente, tenha uma empresa de segurança ocupacional para lhe dar suporte. Existem inúmeras empresas no mercado, inúmeras empresas boas. Nós podemos ajudar na indicação caso seja necessário. Porém, em toda cidade tem uma empresa séria e competente que é só ele procurar, ele vai encontrar. E ele vai negociar preço dependendo da quantidade de funcionários que ele tenha. É muito importante ter o PPRA, porque isso resguarda a empresa dele. Com o E-Social, de agora para frente, mais ainda. Bem, uma vez você orientando que no rótulo descreve o EPI, não se esqueça que uma luva ela tem que estar condizente com a operação lá na empresa do cliente. O número do CA dessa luva tem que estar no PPRA do cliente. Você vai orientar, você vai encontrar agora o material que nós estamos colocando à sua disposição como uma identificação do que nós usamos. Mas como disse, é o PPRA da empresa dele que vai dar o ok sobre isso. Como fazer então? A primeira coisa que tem que ser feita, você olhe no vídeo aí que está aparecendo, ficha de entrega e recebimento de EPI. Esta ficha é a primeira ficha que é aberta quando o profissional é contratado. Nele será descrito todos os EPIs que serão fornecidos com o número do CA. Lá tem uma coluna para lote e nota fiscal. Então observe que você tem uma FSQ, que é número 510, que é uma requisição padrão para adquirir EPI. Isso é nosso. Nós estamos mostrando o que nós fazemos, que você pode levar de informativo para o cliente se resguardar. Ele tem que montar uma requisição padrão de aquisição de EPI com os EPIs e os CAs correspondentes. Quando ele comprar este EPI, ele tem que exigir do fornecedor, que tem que ser uma empresa renomada e com qualificação para segurança ocupacional, que o número do CA venha destacado no EPI e na nota fiscal, além do número do lote de fabricação. Então, na nota fiscal desta empresa que fornece EPI, vai estar lá o CA, o número do lote, o número da nota, o nome do fabricante. Tem que descrever isto nesta ficha. O setor de que o funcionário é, a solicitação do EPI, a data que ele solicitou, a data que o cliente entregou o EPI para o funcionário, a assinatura que foi entregue, a assinatura que foi recebida. Quando este EPI danificar, nesta ficha tem que ter a data de devolução do EPI, porque rasgou, a data da reposição do EPI novo e a assinatura do colaborador. E assim sucessivamente, esta é uma ficha que acompanha este colaborador o resto da vida dele dentro da empresa.
A cada entrega de EPI, a cada solicitação tem que estar lançado nessa ficha. Cada compra tem que seguir a requisição padrão, onde você compra e grampeia uma cópia de nota fiscal e abre uma pasta escrito EPIs de funcionários. Guarda esta requisição com a cópia da nota fiscal grampeada. Esta ficha de EPI dentro da pasta do funcionário ou numa pasta exclusiva, onde o cliente guarda 7 chaves, porque este é um documento que tem um valor de 20 anos e não pode ser rasurado ou jogado fora. Toda vez que o funcionário precisar de um EPI novo, ou porque rasgou, ou porque a validade do EPI que foi entregue já se expirou, ele faz uma requisição solicitando. Atente, esta requisição vai ter data. Esta data em que for preenchido nesta requisição tem que bater com a data que você está entregando. Se o funcionário pedir uma troca de luva numa segunda-feira, às 9 horas da manhã, segunda-feira, às 9h02, essa luva tem que estar entregue para ele e você tem que ter o documento que ele solicitou, com o horário que ele solicitou, o documento que você entregou, com o horário que você entregou. Observe aí no verso desta ficha que tem o horário que ele recebeu, a data que ele recebeu, ele assina neste documento e esta informação vai novamente transcrita para a ficha de entrega, recebimento de EPI. Então, são 2 documentos comprovando a entrega do EPI. Além disso, periodicamente, esses EPIs precisam ser revisados. Então, tem que ter uma pessoa responsável no controle da validade dos EPIs. Qual é a validade de um óculos? Qual é a validade de uma luva? Qual é a validade de um respirador? Qual é o tipo do respirador? Tudo isso tem que estar devidamente controlado para que, no ato da entrega, abra-se a ficha e vá para uma agenda e registre na agenda que vence esse óculos desse funcionário no dia X. Uma semana antes de vencer, troca-se o óculos. E para a segurança do cliente, periodicamente eu aconselho que a cada 2 meses seja feita uma vistoria, uma auditoria sobre os EPIs do funcionário. Olhe se está em perfeito estado, checa se a validade, vê se não está rasgado, se tiver tem que trocar, aí tem que fazer a ficha de requisição com o horário que requeriu, o horário que entregou, lançar na ficha de entrega e guardar. Todo mês, quando fizer essa verificação, esse checklist, bate fotografia dos funcionários com todos os EPIs, com data, o funcionário assina no impresso da fotografia e guarda-se junto com todos os documentos referentes aos EPIs desse funcionário ad eterno, ou seja, por 20 anos. Atente-se, toda precaução é pouca. Quando você dá uma luva para um funcionário, você tem que verificar qual luva está lá no PPRA. Se ela é cano curto, cano médio, cano longo. Se é uma luva comum, se é uma luva de PVC, se é uma luva nitrílica. Atente-se a esses detalhes e oriente o cliente. Mais do que isso, oriente ao cliente para que ele tenha essa documentação descrita sempre bem guardada, tenha toda ela preenchida e nunca se esqueça do prazo de validade que nós estamos colocando aí na tela para você ver, mas que cada empresa fornecedora tem seu prazo de validade. Por exemplo, um filtro da 3M que nós usamos aqui e recomendamos, a validade dele é 6 meses depois de aberto. Então atente-se que ao receber a embalagem tem que ler, tem que ver esta validade e lançar na ficha do funcionário e acompanhar periodicamente. Todo tipo de acompanhamento é pouco. É muito importante que o cliente saiba que se está escrito no rótulo que precisa ter precauções, e essas precauções competem também o uso de EPI, compete a utilização do óculos de proteção, tem que ser feito. Não cabe a nós discutirmos, porque isso é uma determinação legal. E mais do que nunca, nós estamos sendo cada vez mais monitorados. E este monitoramento, através
de um PPRA, do PCMSO, através de um E-Social, vai refletir na segurança de cada empresa. Quando falamos do item 9, no programa de boas práticas operacionais, que é o relatório que é entregue para os clientes mais seletivos, mais top, isso se aplica a qualquer empresa. Então, atente-se às instruções que nós estamos dando. Não fale para o cliente que o produto é neutro. Esse produto é neutro, pode pôr a mão. O produto pode ser neutro, ele pode, em todas as suas características físico-químicas, não apresentar nenhum grau de irritabilidade. Porém, você não sabe como é o estado físico de cada pessoa. Se o produto é neutro, use EPI. Se ele é ácido, use EPI. Se ele é alcalino, use EPI. Tenha uma empresa responsável para te dar o suporte. E aproveitando para falar de mais um detalhe, que não está relacionado diretamente ao uso de EPI, mas está relacionado ao produto. Cada produto tem sua característica e nós primamos por isso, orientamos. Não se esqueça que nós colocamos os identificadores, que são as bolinhas coloridas, que falam da incompatibilidade. Oriente o cliente sobre o que é compatível e o que não é compatível. Oriente para não misturar e nem armazenar produtos incompatíveis entre si. Oriente para que tenha o máximo cuidado quando se utiliza de diluidores, centrais automatizadas, para jamais colocar a mangueira de um produto na embalagem de outro. Oriente a leitura do rótulo. Por mais que as pessoas não gostem de ler, é uma obrigação do cliente ler o rótulo. Se ele apresentar qualquer indício de preguiça ou desconhecimento ou descontentamento por uma leitura de rótulo, faça você junto com ele. Entregue o laudo você, oriente, coloque o plano de higienização, afixe lá na parede do cliente, em lugar visível, quais são os EPIs que são necessários. Cobre o seu cliente sobre esta conduta. Você está fazendo um favor para ele. Quando você se deparar com empresas que já têm tudo isso muito bem montado, muito bem estruturado, simplesmente eles não vão querer suas instruções porque eles já têm empresa competente. Mas é muito simples saber se eles cumprem o que uma empresa competente determina. No momento em que você faz a visita, você vai perceber se os funcionários usam EPI, se respeitam o EPI, se respeitam o local onde deixam seus EPIs, se respeitam as normas da empresa. A empresa pode ter a melhor empresa que for de prestação de serviço, pode dizer que tem os melhores métodos, mas é no dia a dia e nas visitas que você fizer que você vai saber se realmente ela tem um profissional competente que faz o funcionário usar o EPI. Caso o funcionário não queira usar, na primeira vez orienta verbalmente, na segunda vez aplica uma advertência por escrita, na terceira vez outra advertência por escrito onde informa que o uso de EPI é obrigatório e numa quarta vez, com todo respeito, faz a dispensa para que esse cliente não tenha problema futuro. E para finalizar, todo EPI deve ser higienizado semanalmente. Caso você tenha alguma dúvida no tocante a isso, a higienização de uma luva, a higienização de uma bota tem requisitos também. Então solicite ao nosso departamento de qualidade que te passe as instruções. É muito simples, uma luva nós podemos lavar com uma solução de detergente, um avental também, um óculos também. Agora o respirador ele deve ser também limpo com um antisséptico, onde ele vai ser passado toda na extremidade interna para poder preservar e mantê-lo limpo, porque afinal de contas é onde se respira e onde há contaminação. Mas no tocante aos respiradores que há uma particularidade. Com relação às botas, também as botas de borracha devem ser lavado com um produto bactericida. Então há uma solução que pode ser feito de um Atlasan Hipo, uma solução altíssima onde a pessoa lava bem a bota, deixa a bota secando para usar na segunda-feira quando voltar ao trabalho. Mais ainda, os EPIs precisam ser acondicionados em lugar seco, seguro, limpo. Então, cada empresa pode comprar uma caixa com tampa, uma caixa plástica íntegra, sem ser quadriculadas ou com buracos ou vazamentos,
para que o funcionário guarde seus EPIs dentro de suas caixas. Você está vendo aí na tela o modelo de que nós colocamos. Essas instruções são para que você leve esse conhecimento, porque nem todos os têm. E mais do que nunca, como dissemos inicialmente, uma questão de humanidade. Primeiro, porque você não quer ver ninguém se acidentando, nem mesmo por teimosia, porque muitas vezes o excesso de confiança, a teimosia leva a um acidente. E você também não quer ver o seu cliente te chamar lá e falar assim: olha, esse seu produto está me dando problema, porque fulano de tal saiu daqui da empresa e entrou com uma ação e está pleiteando insalubridade. É muito simples. Esses métodos respeitados, o cliente vai estar amparado. Observe tudo aquilo que foi falado. Se tiver dúvida, nós temos um departamento de segurança ocupacional disponível para te instruir. Faça contato conosco, envie um e-mail. Você pode enviar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aí na tela, que nós te ajudamos também. Mais do que uma obrigação nossa como fornecedores, nossa missão, nossos valores contemplam uma vida saudável. E nós pactuamos disso onde quer que estejamos, com qual cliente for, independente do nível e do porte. Faça você isso também. Isso muito vai acrescer na nossa jornada, na nossa missão de vida. Sucesso a todos!